quinta edição da pesquisa Retratos da Leitura, realizada pelo Instituto ProLivro e divulgada no ano passado, mostra que o Brasil perdeu mais de 4 milhões de leitores em relação ao ano de 2015. Somado a isso, o mais recente relatório divulgado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, mostra que no Brasil existe uma diferença significativa entre a capacidade de leitura de jovens de baixa e alta renda. E é partindo de dados como esses que o Conexão UFPE de hoje fala sobre a leitura no Brasil. Como tentar aproximar cada vez mais as pessoas do livro? Qual o papel das bibliotecas nesse contexto? E que políticas públicas de fomento à leitura precisam ser pensadas? Eu sou Ariana Pacheco e quem conversa comigo no programa de hoje sobre esse assunto é Lívia Suassuna, doutora em Linguística e professora do Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino do Centro de Educação da Universidade. Também participam do programa Rafael Andrade, gestor e mediador de leitura da Biblioteca Popular do Coque, e Jadilson Souza, assistente administrativo da Biblioteca Comunitária Caranguejo Tabaiares. Lívia, para começar essa nossa conversa sobre leitura, eu queria antes entender um pouco mais sobre o que é ler. Daria para a gente simplificar e dizer que é só juntar as letras em sílabas e as sílabas em palavras? Ou seja, dá para a gente dizer que todas as pessoas alfabetizadas são leitoras? Não. Inclusive, a partir dos anos 90, né, no Brasil, a gente passou a usar com mais constância o conceito de letramento, que remete exatamente a essa capacidade de fazer uso social, né, da leitura e da escrita, e participar ativamente das práticas sociais que são mediadas pela língua escrita, que não são poucas, né, numa sociedade letrada e complexa como a nossa. Então, a gente tem reservado o termo alfabetização para falar da capacidade de decifração do código, o domínio do sistema alfabético de escrita, que é o sistema de escrita da língua portuguesa, né? Que há outros sistemas de escrita no mundo. Então, a alfabetização é uma espécie de é vista como uma tecnologia, o domínio de uma tecnologia, né? De um saber bem específico que é dominar esse sistema de escrita alfabética, né? Isso é a alfabetização. E o letramento, que é simultâneo, né, deve ser simultâneo na escola, com o processo de alfabetização, ele diz respeito à participação nas práticas sociais mediadas pela escrita e pela leitura, e eventualmente por uma oralidade letrada, né, que existe também, é um conceito que também está associado a essas práticas. Então, é assim, já eu estudo mais a linguagem e o ensino, né, da língua e da literatura do ponto de vista dos estudos do discurso. Então, a gente entende a leitura como um processo de atribuição de sentido a um certo enunciado, né? Que não é só um enunciado aqui tomado no sentido verbal, mas é o enunciado enquanto resultado do dizer do outro. Então, o leitor proficiente, né, como a gente chama, é o leitor que é capaz de, diante desses múltiplos enunciados, né, que a gente produz toda hora na cadeia discursiva, ele é capaz de atribuir sentido a esses enunciados, né, sobretudo quando se trata de linguagem escrita. A gente fala no sentido mais amplo, ler gestos, né, que leitura você faz da conjuntura, né, a palavra leitura pode ser empregada nesse sentido também. Mas quando a gente fala de ensino da leitura e da escrita na escola, né, de um processo de educação escolar, a gente está falando mais da língua escrita e verbal, né? Embora a linguagem não verbal também esteja implicada neste processo, né? Ou seja, ler não é só a capacidade de decifrar as letras que estão ali escritas no papel, né? Mas vai muito além disso, é conseguir entender e dar sentido para aquilo que está ali escrito. Exatamente, porque essa atribuição de sentido, sabe, Ariana, ela depende do contexto, ela depende visceralmente do contexto. Então, eu não posso atribuir esse sentido de maneira arbitrária.
Eu tenho que atribuir conforme as condições do contexto. E essas condições, elas não envolvem só a língua, e nem só a materialidade da língua, elas envolvem outros aspectos, e a leitura, o ensino da leitura tem que dar conta disso. E que fatores são decisivos, Lívia, para que uma pessoa se torne uma leitora, que seja capaz de ler? Então, tem vários fatores, né? Eu li uma vez um relatório, né, sobre análise de cartilhas e livros didáticos, né, antigo, nos anos 80. Um relatório produzido por uma equipe multidisciplinar da Unicamp, e aí o pessoal dizia assim, que a grande herança que a escola pode deixar para um sujeito é a capacidade de ler e escrever, né? O resto vem junto. Mas essa é a grande missão, talvez, da escola, é dar essa capacidade para as pessoas, porque nós dependemos da escola para aprender a ler e escrever, diferentemente do que ocorre na fala. Isso não significa que eu não vá trabalhar na escola com a oralidade, preciso trabalhar também. Mas, quando a gente fala de ensinar a oralidade na escola, é ensinar as práticas orais, não é ensinar a falar, porque a gente já entra na escola sabendo falar. Mas todo mundo depende de um processo formal, sistemático, intencional e planejado para poder aprender a ler e escrever. E essa tarefa é da escola. A gente diz que a família tem um papel importante, outros grupos comunitários, né, aos quais a gente pertence também, são responsáveis pelo nosso letramento. Se usa muito o termo multiletramento e, às vezes, até multiletramentos. Vários tipos de letramento que se dão em várias esferas sociais. Mas essa é a grande tarefa da escola e a gente não tem que responsabilizar as famílias quando as crianças não aprendem a ler. Essa tarefa é da escola, ela tem que ser capaz de fazer isso. Então, socializar o domínio da leitura, né, democratizar o acesso à leitura, passa por uma escola de qualidade, por professores bem formados, por metodologias adequadas, né, de trabalho com a leitura na escola. Embora, eu disse, já vou repetir, várias agências sociais também sejam responsáveis pelo nosso letramento geral. Se fala muito de letramento estético, se fala muito de numeramento, né, que é essa ideia de uma matemática também relacionada com as nossas práticas sociais, se fala de letramento acadêmico. Os estudos vêm mostrando algumas especialidades, algumas fatias, né, do letramento. Mas a grande responsabilidade é da escola, na minha avaliação. Lívia, segundo a 5ª edição da pesquisa Retratos da Leitura, divulgada no ano passado, existe um número grande de leitores entre crianças e adolescentes. E uma coisa que eu achei interessante é que, à medida que a idade vai avançando, esse número de leitores vai caindo cada vez mais. O que a gente poderia apontar como explicação para essa queda gradativa? As demandas de leitura não deixam de aparecer para as pessoas à medida que elas vão se desenvolvendo e ficando mais velhas, né? Mas o que acontece na escola é o declínio da escolarização, né? A gente tem o abandono escolar, ele vai se concretizando e ele vai aumentando com a idade. Então, se a gente já universalizou desde o final dos anos 90 o acesso ao ensino fundamental, isso hoje são 9 anos de fundamental, a gente ainda não universalizou o acesso à creche, pré-escola, né, educação infantil, no segmento de 0 a 6 anos, e não universalizou o ensino médio. Embora o Brasil tenha assinado, nos anos 90 também, né, na Conferência da Tailândia, o Brasil assinou documentos comprometendo a universalizar a educação básica até o ano de 2010, né? Já se foram mais de 10 anos e a gente não tem todos os jovens na escola ainda, e os jovens abandonam a escola, eles ingressam no ensino médio no primeiro ano, mas depois eles vão largando, e a necessidade de sobrevivência, né, a precariedade das condições de vida, isso tem sido um fator que tira o jovem da escola e ele abandona. Ou não se matricula ou abandona. Então, é claro que não estando na escola e a leitura é muito determinada pela escola, acaba se lendo menos. Isso tem a ver também com a qualidade do trabalho, a natureza do trabalho que a pessoa desenvolve. Os jovens que abandonam a escola, em geral, abandonam por uma necessidade econômica e eles vão fazer trabalhos que dependem menos da leitura, né, do que o trabalho intelectual.
Isso tem a ver com a divisão social do trabalho, tem a ver com a brutal desigualdade socioeconômica no Brasil, né? Eu também fico pensando, Lívia, no papel dos mediadores de leitura. Por exemplo, quando se é criança, se tem uma mediação muito intensa entre você e o livro. Os pais e a escola estão ali lendo com a criança, contando histórias, compartilhando a leitura. E na medida em que essa criança vai ficando mais velha e adquirindo, consequentemente, mais independência com relação à leitura, esses momentos e ferramentas de mediação vão desaparecendo tanto em casa quanto na escola. Então a gente também poderia apontar essa falta de mediação como um fator que leva a esse decréscimo no número de leitores à medida em que a idade vai avançando. Sim, em certa medida sim, mas quando você diz que as famílias fazem mais essa mediação com as crianças, depende de que famílias a gente está falando, né? Aliás, a maioria das nossas crianças não vivem em lares que tenham livros, biblioteca, cujos pais tenham acesso à leitura, sejam leitores proficientes. Então, é por isso que isso depende muito da escola, né? É a escola que tem que assumir essa tarefa, que é dela por natureza, né? Agora, com relação à mediação, eu concordo com você. Eu acho que a mediação é fundamental, porque a mediação é o ensino, no caso da escola. Tem uma pesquisadora, linguista, professora da UFMG, e ela discute muito o tema da leitura, a professora Delaine Cafieiro, e ela, numa das obras dela, num dos artigos, ela diz uma coisa muito interessante, ela diz assim, ensinar a ler não é mandar a ler, ensinar a ler é ensinar estratégias para formar esse leitor proficiente, que diante de um todo significativo, consegue atribuir esse sentido, não é nem decifrar, né, esse sentido. O sentido não está lá, não, é o sujeito que constrói, né, diante de uma unidade significativa que a gente vai chamar o texto, né, considerando o texto nas suas múltiplas configurações. Então, é essa mediação que corresponde ao que seria o ensino, é o ler refletindo, é o ler chegando perto, é o ler... Aí, para isso, a gente tem que ter um professor muito bem formado, que seja leitor proficiente, porque ele tem que ter uma experiência maior nesse movimento de atribuição de sentido ao texto, para ele poder puxar o aluno para fazer também. Ele tem que enxergar coisas no texto que o aluno não enxerga e vai aprender a enxergar. Então, essa mediação ela tem que se dar ao longo de toda a vida, inclusive no ensino superior, viu, Ariana? Porque o que é o letramento acadêmico? O letramento acadêmico é um processo de apropriação progressiva de um modo, né, que a escrita e a leitura têm de funcionar dentro da academia. Então, por que a gente precisa de um orientador, né, de teses, de dissertações, de TCC? Por que a gente precisa da tutoria? Isso é o professor mediando o ingresso neste universo simbólico, né? E qual o papel do espaço da biblioteca nesse contexto de mediação de leitura? Então, as bibliotecas, elas têm um papel muito importante, mas não enquanto um depósito de livros. Exatamente, a biblioteca, a gente tem escola pública com biblioteca, eu trabalho muito com os estágios, né, no curso de letras da licenciatura de língua portuguesa. E nesse contato quase que diário meu com a escola através dos estágios, a gente vê vários tipos de situação de biblioteca, né? A gente vê salas de leitura, a gente vê cantinhos de leitura, a gente vê bibliotecas muito bem consolidadas, mas a gente vê bibliotecas fechadas, com não especialistas coordenando, né? A biblioteca é o lugar do depósito de livro, a biblioteca é o lugar onde se vai, porque às vezes é o único ambiente refrigerado da escola, então os alunos vão para cochilar, vão para fazer tarefa, vão porque precisam de silêncio. Então, essa ideia da biblioteca somente como um lugar onde se botam livros, né, às vezes são livros didáticos, não é um acervo variado o suficiente como deveria ser. Né? Escola sem biblioteca já é um absurdo em si, mas tem escola que tem biblioteca, não tem, por exemplo, sistema de empréstimo. A gente já viu escolas em que a gestão dizia assim, não, a gente não empresta porque os meninos não sabem conservar os livros, quando, na verdade, a conservação do livro, a devolução, a política de formação de leitores, ela é uma missão também da escola e da biblioteca. Né? Por isso que a biblioteca tem que ser conduzida por gente especialista, não necessariamente em biblioteconomia, mas alguém que trabalhe no campo da leitura, né? E da formação de leitores. Então, a biblioteca ela é muito decisiva, mas ela tem que estar incorporada ao projeto educativo da escola, né?
Aí, nesse sentido, ela nem precisa ser tão confortável, né? Tão monumental, mas se ela cumprir esse papel, né? Pois é, eu sinto as bibliotecas muito afastadas, né, dentro do contexto da escola. É como se fosse um lugar completamente diferente. É como se não fizesse parte ali daquele ambiente. Exatamente. É como se a gente chama muito o tratamento da escola como um santuário, né? Intocável, assim, né? Aquele acervo, né? Que todo mundo acha que é uma coisa do outro planeta que não é para ninguém pegar, nem emprestar, nem. Né? Nessa escola que eu estou comentando aqui com você, só quem podia levar livro era professor, aluno não. Assim fica bem difícil você fomentar essa relação com o livro, né? Isso, e isso também é parte da formação do leitor, né, Ariana? A gente forma atitudes também, atitudes leitoras. Um espaço que vem buscando cada vez mais formar atitudes leitoras, como Lívia falou, são as bibliotecas comunitárias. E para falar sobre essas iniciativas, a gente vai fazer uma pausa na nossa conversa com Lívia para bater um papo com Rafael Andrade, gestor e mediador de leitura da Biblioteca Popular do Coque, e com Jadilson Souza, assistente administrativo da Biblioteca Comunitária Caranguejo Tabaiares. Jadilson, como é que funciona uma biblioteca comunitária? Uma biblioteca comunitária funciona, ela vive, na verdade, de doações de livros dentro das comunidades. Ela funciona dentro da comunidade, levando o acesso ao livro àquelas crianças que não têm condições de comprar, que os pais não têm condições de comprar o livro. Então, a biblioteca comunitária, eu posso dizer que é a ponte das crianças carentes das comunidades do Brasil ao livro, ao acesso à leitura. Eu acho que essa, para mim, é a melhor definição. Essa ponte que a biblioteca comunitária ela traz esse acesso, esse abrir de portas para a comunidade. As bibliotecas são mais voltadas para o público infantil ou o público adulto também é atendido? Existe uma diversidade de atividades. A biblioteca comunitária em Caranguejo Tabaiares, a gente trabalha, o nosso público principal hoje são crianças e pré-adolescentes. Mas a gente trabalha com todo o público, a gente tenta desenvolver atividades com mulheres, atividades voltadas para adolescentes e jovens, mas hoje o público principal da comunidade são as crianças. A gente tenta trabalhar desde a infância com as crianças, com mediação de leitura, contação de histórias, brincadeiras educativas, culturais, mas a gente tenta abranger todo o público. Acho que bibliotecas comunitárias, ela busca abranger todos os públicos. E na Biblioteca Popular do Coque, Rafael, vocês também têm o foco mais voltado para esse público infantil? O nosso foco não é foco, a gente não pensa desse jeito, porque uma biblioteca comunitária, dentro da comunidade, né, e planejada por essa comunidade, ela visa democratizar o acesso ao livro e à informação. E principalmente, trazer esse acesso ao livro como um direito humano. A nossa biblioteca ela é aberta para todos. É para que todo mundo consiga ter acesso e todo mundo possa interagir com o livro. Então, o foco da gente não é criança e adolescente. Porém, o nosso principal público é sim criança e adolescente. É onde tem a maioria. Principalmente crianças de 5 a 15, 17 anos. Nós conseguimos atender a maioria desse público. Mas em termos de oficinas, mediações de leituras e outras atividades que a gente desenvolve dentro da biblioteca, é independente de idade. Rafael, e como é que acontece esse trabalho de mediação que vocês fazem entre o público e a leitura aí na Biblioteca Popular do Coque? Primeiramente, a mediação de leitura é o que a gente chama de nosso feijão com arroz. É o que a gente faz no nosso dia a dia. E é uma mediação de leitura no sentido amplo, né? Não é somente pegar um livro e abrir ele e ler para a outra pessoa, né? Mas sim criar pontes, criar estratégias, pensar maneiras de cada vez mais aproximar
esse objeto livro dessa pessoa, desse leitor, dessa leitura que entra na biblioteca. E a gente percebe assim que a literatura, a mediação de leitura, ela é um espaço de interação. E é interessante ver, né, quando a gente abre um livro e a criança ela interrompe, ela questiona o personagem, e isso faz parte dessa construção para a formação leitora, né? Essa construção do leitor, ela vem justamente dessa interação com o livro. E a mediação de leitura ela é muito importante nesse caminho. Entre mediações de leitura, a gente faz, por exemplo, a gente tem ação de ocupar espaços na comunidade, como, por exemplo, literatura na praça, poesia na esquina, que é uma maneira que a gente trabalha a poesia com as crianças, os adolescentes, os adultos dentro da biblioteca, seja elas criando as suas próprias poesias, as suas próprias histórias, ou colhendo poesias e outras histórias dos livros que gostam de ler, que leram dentro da biblioteca, e assim a gente vai para a esquina e media para outras pessoas. Então, a partir dessa mediação de leitura, né, que a gente faz, a gente transforma a leitura em algo prazeroso, em algo que vai além de somente abrir o livro e ler, mas sim de brincar com o livro, de interagir com o livro de uma outra forma. E não só isso, de fazer com que essa pessoa compartilhe as histórias com outras, que é isso que transforma o livro em algo vivo, né? Que é a partir do momento que você lê e você compartilha, o livro fica vivo ali, a história circula, né? Aquele texto circula na comunidade. E na Biblioteca Comunitária Caranguejo Tabaiares, Jadilson, quais as ações que vocês têm desenvolvido para aproximar as pessoas da leitura? Assim como o Rafael falou, a gente faz mediação de leitura para o público que vem para a biblioteca. Fazemos também o dia de leitura na rua, que é onde a gente monta um stand na rua, seja no ponto mais extenso, mais largo da comunidade, seja na praça, seja em algum lugar que a gente possa ter um espaço ali, que a gente pode um tapete, e as pessoas que não podem ir até a biblioteca, os idosos, elas chegam até lá, a gente fica lá com a gente na rua. Isso também, claro que acontecia antes da pandemia, né? Hoje a gente está buscando meios das redes sociais para aproximar as pessoas. Mas a gente tem a Semana do Conto Histórias, que a gente acabou de fazer a 30ª edição da Semana do Conto Histórias. A gente tem a Semana da Francofonia, que é uma semana onde países que falam em francês comemoram um pouco da cultura francesa. E a gente, por ter um trabalho também com as crianças lá, com o francês, a gente comemora esse dia, entre várias outras atividades que a gente vem desenvolvendo para trazer a criança, ao público adulto, para esse universo maravilhoso que é o livro. Jadilson e Rafael, e como é que vocês notam que esse trabalho das bibliotecas vem impactando a comunidade ao redor? Eu sou fruto do trabalho da Biblioteca Comunitária de Caranguejo Tabaiares, porque eu sempre fui morador da comunidade e eu comecei a frequentar a biblioteca para fazer pesquisas e fui tomando gosto por aquilo. Fui chamado para ser voluntário lá, comecei como voluntário, fui tomando gosto pela leitura, comecei a ler os livros de Pedro Bandeira, que são livros maravilhosos para quem está querendo tomar gosto pela leitura, quem está querendo entrar nesse universo de leitura. Eu acho que o livro de Pedro Bandeira, os livros dele são muito bons. Temos outros jovens da comunidade que também a biblioteca ajudou, contribuiu um pouco na vida deles para que eles fossem quem eles são hoje. E a maior satisfação da biblioteca lá é você saber que muitas das crianças aprenderam a ler na biblioteca comunitária. Eu acredito que isso não é só um privilégio de Caranguejo Tabaiares, mas de diversas outras bibliotecas comunitárias. O que Jadilson fala realmente é algo que a gente vê nas bibliotecas comunitárias, de leitores que acabam trabalhando também diretamente, né, com as bibliotecas. Porque a ideia é justamente que mais pessoas da comunidade se apropriem desse espaço da biblioteca, né? E sobre os impactos, a gente começa a ver nisso, né? O interesse desses jovens em estar dentro da biblioteca, o interesse de mães, de pais, de fazerem alguns serviços sociais, alguns serviços
dentro da biblioteca. Isso também é um impacto, porque mostra o quanto esse equipamento é importante para a comunidade. Ou então, por exemplo, uma coisa que a gente fez atualmente, fez ano passado, fez no início de janeiro, a gente criou a rede de bibliotecas do COC, que é uma rede que tem a biblioteca comunitária e as bibliotecas escolares que ficam no entorno da biblioteca do COC, para justamente potencializar essas ações de leitura na comunidade. E a gente vê o quanto essa biblioteca comunitária ela conseguiu integrar também as escolas, tirar as escolas dos seus espaços e trazer ela para dentro da comunidade para atuar junto. Claro que as escolas elas atuam dentro da comunidade de outras formas, né? Mas a gente conseguiu trazer justamente para esse lado da leitura, né? Focar principalmente na leitura. E outras coisas, né? Crianças, por exemplo, jovens, adolescentes que começaram lá no iniciozinho do nosso espaço e hoje são pais e mães e trazem seus filhos para dentro da biblioteca. Impactos quanto a crianças que entraram na universidade, ou a menina, por exemplo, que a gente conta sempre essa história, né, de Alice, que é uma menina que todo dia ela pegava um livro daquele Ou Isto Aquilo, de Cecília Meirelles, e todo dia ela na biblioteca ela rasgava uma página do livro e levava para casa. E ela aprendeu a ler dentro da biblioteca, que ela não sabia ler. Ela tinha 12 ou 13 anos e ainda não sabia ler. E quando ela foi arrancando, só ficou a capa. E a gente fez o quê? Recriminou ela? Não. Minha mãe foi lá, que minha mãe é a outra gestora, né, do espaço. Ela foi até a casa dela, pegou a capa, a gente entregou a capa dizendo, olha, só está faltando a capa do teu livro. E deixou o livro com ela. A partir disso, ela começou a escrever suas próprias poesias, porque ela se sentiu estimulada. A mãe, que era analfabeta, ela se sentiu na necessidade de também aprender a ler, então ela foi procurar aprender a ler e conseguiu. Então, a gente começa a ver nessas pequenas coisas que acontecem, o impacto da biblioteca na comunidade, né? Fora os empréstimos, né? O número de empréstimos que vai aumentando, isso são números assim, mas nesse sentido qualitativo, é algo que é mais precioso para a gente. Antes de a gente encerrar essa conversa, eu queria que vocês ressaltassem qual a importância das bibliotecas comunitárias para o fomento à leitura. A biblioteca comunitária, muitas vezes, ela é o único equipamento de fomento à leitura dentro de uma comunidade. Então, quando a gente pensa nesse espaço, a biblioteca comunitária, e uma biblioteca comunitária com portas abertas todos os dias, emprestando livro, tendo mediação de leitura, sendo do interesse e atuando em outras ações da comunidade, a gente fala isso que a biblioteca é uma biblioteca viva. E a partir do momento que ela é uma biblioteca viva, ela se torna importante para a comunidade por ser esse equipamento cultural de interação social, que a gente é uma coisa também interessante colocar isso, que a biblioteca comunitária, ela não é só um espaço que tem livros e que precisa ser lidos, né, que a criança vai pegar o livro e vai ler. Não, a biblioteca comunitária também ela é um espaço de interação social. Muitas crianças entram e adolescentes entram na nossa biblioteca, às vezes para encontrar com os outros amigos, às vezes somente para conversar, às vezes para usar a internet do espaço, para mexer nas redes sociais. Então, é um espaço ali de interação social. E ela impacta na formação leitora por justamente ela trabalhar e ela promover a leitura de uma outra maneira, de uma maneira prazerosa, de uma maneira que não te obriga a ler determinados textos, de uma maneira que te ouve, porque é uma coisa que é bem interessante, tanto na mediação de leitura quanto na biblioteca comunitária. É o olhar para o outro, o ouvir o outro. O acervo das bibliotecas comunitárias, ele reflete o interesse e a identidade dessa comunidade. Se a nossa comunidade é predominantemente preta e periférica, por que não o nosso acervo ser de maioria preta e periférica? Se o nosso público é principalmente infantil e juvenil, então a gente tem que ter textos, tem que ter livros que sejam de interesse desse público. Então, formar leitores é isso, é olhar para o outro. É quando a gente consegue olhar para esse outro leitor, olhar para essa pessoa e dizer, olha, você é uma leitora, você é um leitor, você gosta de ler, existem textos aqui que são do seu interesse, que você vai se aprofundar, você vai gostar, você vai se fantasiar, você vai viajar nessas histórias. Então, é isso, eu acho que está justamente nessa palavra, do olhar para o outro. As bibliotecas comunitárias, como o Rafael bem pontuou, ela quer trazer essa ideia de
espaço vivo. A gente estava acostumado a um contexto de biblioteca onde a gente entrava, todo mundo tinha que estar em silêncio, não pode fazer barulho, e as bibliotecas comunitárias, ela traz um contexto um tanto diferente. Trazer para a comunidade a alegria cultural que o livro ele transmite. Porque o livro ele transmite alegria, ele transmite, se for história de drama, um pouco de melancolia também, que diferencia a biblioteca comunitária de outras bibliotecas, um exemplo de bibliotecas públicas, qual eu já frequentei também, é essa de tornar o espaço vivo, de fazer uma roda com crianças ou adolescentes e cada um lê um trecho do livro em voz alta, para que pudesse partilhar a história, porque enquanto um lê, o outro ele vai imaginando, ele vai galgando caminhos que em outra situação ele não ia ter essa experiência. Em outras bibliotecas ele não teria essa experiência. Então, a biblioteca comunitária ela traz isso. Também traz a questão do acesso ao livro, de as pessoas poderem ter acesso ao livro. Eu posso chegar lá na biblioteca e eu posso pegar um livro de Ariano Suassuna, eu posso pegar um livro de Cecília Meirelles, que eu não teria condições de comprar, mas eu vou na biblioteca comunitária e eu tenho certeza que lá vai ter um livro de Jorge Amado para eu ler. Entendeu? Então, essa biblioteca. E a biblioteca comunitária em Caranguejo de Itabaiares, ela traz um diferencial para a comunidade, que é a busca, além de garantir o acesso ao livro, além de ajudar as famílias e as crianças na leitura, ela também, intrinsecamente, ela traz a função de afastar os adolescentes e as crianças das ruas, da violência, porque um tempo que a criança passa lá na biblioteca, que o jovem, o adolescente fica lá, é um tempo a menos que ele fica nas ruas, um tempo a menos que ele vai ter contato com a violência, um tempo a menos que ele vai ter contato com as drogas. Então, a Biblioteca Comunitária em Caranguejo de Itabaiares também acaba ajudando nesse sentido, de afastar da violência e das drogas os jovens da comunidade. E para quem está ouvindo a gente e se interessou pelo trabalho das bibliotecas comunitárias, como fazer para entrar em contato e saber um pouco mais sobre a Biblioteca Caranguejo Itabaiares, Jadilson? Temos canais de Instagram e Facebook, nas redes sociais. O Instagram é biblioteca.cct e o Facebook é Biblioteca Comunitária Caranguejo de Itabaiares. Por esses dois meios, você pode entrar em contato ou por telefone, pelo 3227-0071. E pode entrar em contato com a gente se você quer ir lá conhecer o espaço, se você quer se tornar um leitor da biblioteca para lá pegar um livro emprestado também. Fique à vontade e conhecer nossas redes sociais. E como entrar em contato com a Biblioteca Popular do Coque, Rafael? É a mesma coisa, é pelo Instagram e Facebook, né? O Instagram é B de bola, P de pato, é BPCoque. E o Facebook, você vai colocar Biblioteca Popular do Coque e vai conseguir achar nossa página. Ou pelo WhatsApp, né? Ou ligando também, que é o 997256703. E pode entrar em contato para doar livro, para querer conhecer a biblioteca, ou então até para se voluntariar, né? Às vezes tem pessoas que sabem fazer uma oficina de leitura, uma oficina de artesanato, ou quer mediar uma história. Pode entrar em contato com a gente arruma um jeito, arruma um dia, faz uma turma, ou então faz alguma coisa online, que vai ser sempre bem-vindo, né? Porque sempre é bom ter outras pessoas mediando, né? Porque no dia a dia, sempre as crianças veem eu e minha mãe, mediando a leitura, e quando vem uma outra pessoa com outras histórias, outros livros, é sempre muito enriquecedor. Então, as portas estão abertas para tudo isso. Rafael e Jadilson, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Conexão UFPE. Até uma próxima. Por nada, eu que agradeço pelo espaço e estar partilhando um pouco dessas experiências e aproximar as pessoas da biblioteca comunitária. Muito obrigado, agradeço muito pelo convite. É sempre bom falar da biblioteca, de livro, de leitura, principalmente na pandemia, né? Que a literatura foi um refúgio para muita gente, né? Depois
depois dessa conversa sobre bibliotecas comunitárias com Rafael e Jadilson, a gente volta com o nosso papo sobre leitura com Lívia Suassuna, doutora em Linguística e professora do Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino do Centro de Educação. Lívia, segundo a pesquisa Retratos da Leitura, e também segundo o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, existe um abismo aí relacionado à leitura com relação a pessoas de baixa e alta renda. Em resumo, existem mais leitores entre pessoas mais ricas e também um desempenho mais alto com relação à capacidade de leitura e interpretação de textos. Que causa a gente consegue apontar para esse cenário? O abismo social, né, a desigualdade social no Brasil é talvez o nosso grande drama. É a principal coisa que a gente tinha enquanto país que se engajar para combater. Claro que não haverá uma luta unitária, né, porque na sociedade de classe os conflitos são muito intensos e haverá sempre quem trabalhe em defesa, né, da situação em que a gente se encontra, mas claramente é uma questão de classe. Né? A questão do acesso à leitura, isso tem a ver com escola pública, isso tem a ver com acesso a livros, isso tem a ver com acesso a outros bens culturais, né? E com a visão que possamos ter de quem são os nossos alunos, porque a escola trabalha às vezes com uma imagem de aluno abstrata e homogênea, né? Quando você pensa que há livros didáticos no Brasil que são adotados do Oiapoque a Chuí em qualquer sexto ano do Brasil, né? Isso é uma coisa completamente sem sentido. Então, o Brasil tem feito investimentos muito errados em algum sentido. Por exemplo, há um grande investimento no PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, né? Ele é uma política de Estado no Brasil já há algumas décadas, mas a gente não vê um investimento correspondente na formação do professor, nas condições de trabalho do professor. O professor que foi meu orientador de doutorado, o professor João Vanderlei Geraldi, da Unicamp, eu fiz doutorado em Linguística lá com ele. E ele também tem uma entrevista dos anos 80 muito interessante, em que ele diz assim, a escola brasileira é paradoxal, o ensino é livresco sem livros. A gente consegue fazer isso, né? Esse paradoxo. E a outra coisa que ele diz é que as escolas são abarrotadas de livros didáticos, mas não há nelas livros sem adjetivos, como eles chamam. Livro. Os suportes originais de leitura, né? Nossas escolas não têm jornal, não têm acesso adequado à internet, não tem mapa, não tem... Tudo é traduzido, reduzido, encolhido e vai para dentro do livro didático. Os objetos culturais, eles perdem suas características, né, próprias. Uma notícia vai para o livro didático cortada, né? Não é como pegar no jornal. Mas, enfim, a gente cometeu vários erros históricos, né, eu acho, e a gente ainda tem indicadores muito vergonhosos. Né? O Brasil é um país com 11 milhões de analfabetos adultos. É uma marca triste num país que é o país de Paulo Freire, né? É o país de grandes educadores, de grandes estudiosos da leitura, é o país que tem uma associação nacional de leitura, a ALB, Associação de Leitura do Brasil, que promove a cada 2 anos, desde os anos 80, o COLE, o Congresso de Leitura do Brasil, né? A gente tem uma tradição de estudos nessa área, não é pouca coisa, né? A gente tem uma discussão muito consolidada, tem uma produção científica consolidada nas áreas de alfabetização, letramento, leitura, ensino de língua portuguesa, mas isso não se concretiza no interior da escola, porque a gente tem um abismo social que vem se agravando, né? Formar leitores é uma batalha, não é todo mundo que está nela, não é todo mundo que quer isso, principalmente a nossa elite. A nossa elite é muito inescrupulosa e ela não trabalha por isso, né? A nossa elite inclui a elite política também. Então, isso é um problema de grandes proporções e que exige muitos investimentos do Estado e exige uma luta política. Que vai estar implicada na formação de professores, na militância desses professores, no valor que a sociedade como um todo dê à leitura, porque ninguém fala mal da leitura, né? Se você perguntar se a leitura é importante, qualquer cidadão vai dizer que sim, que é importante. Mas quantos de fato trabalham para isso? Então, no fundo, é a questão de classe que está na base, né, dessa tragédia. Isso é uma tragédia nacional, eu acho.
E nesse sentido, Lívia, que políticas de incentivo à leitura já existem e também o que é que a gente não está pensando, mas que precisa pensar, tanto para fomentar a leitura dentro da escola quanto fora? Pois é, Ariana, a gente tem que formar bem os professores, né, e dar a eles boas condições de trabalho, porque a gente precisa ajudar a escola a cumprir o seu papel, precisa fazer a escola, não é nem ajudar, mas é fazer a escola cumprir o seu papel. E isso não se faz nas grandes campanhas, porque a gente já teve um Mobral aí na nossa história, que, veja, 11 milhões de analfabetos é um dos produtos de uma alfabetização pensada somente emergencialmente, na forma de campanhas. A pesquisa da OCDE, eu tenho muitas reservas, né, com a OCDE, inclusive porque não precisava fazer a pesquisa para a gente saber já dos resultados que a OCDE sempre nos mostra. A OCDE é um bloco político ocidental, né? É um bloco econômico e é um bloco formado para país central da ordem a país periférico. Eu me lembro que também, voltando a falar do meu orientador do doutorado, eu me lembro que ele um dia disse assim, esses testes de avaliação de larga escala só têm servido para mostrar a gente o quanto a gente é feio. Isso os países hiperdesenvolvidos, eles fazem com o maior prazer. Precisava a OCDE fazer pesquisa para saber que no Brasil se lê pouco e que a dificuldade de acesso à leitura é maior para as pessoas de baixa renda. Aí, se você botar negros, são os que menos leem, se você botar as mulheres também, porque as mesmas pesquisas estão mostrando como as mulheres foram prejudicadas na pandemia em termos de salário, emprego e escolarização. Então, isso tem a ver com gênero, isso tem a ver com o desenho social. E a OCDE, ela vai, a partir desses resultados, né, tomando meninos de 15 anos do mundo inteiro como se fossem iguais, violando, inclusive, particularidades culturais, porque esses testes, quem elabora esses testes? Né? Ninguém nunca perguntou quem é que formula as questões. A prova não é mostrada. E o que é que se pergunta? O que se pergunta a um garoto finlandês pode ser o mesmo que se pergunta a um garoto de uma zona ribeirinha na Amazônia brasileira, né? Há um padrão de leitura, de leitores e de letramento? Eu acho que não, né? Eu acho que a escola tem que trabalhar também com essa pluralidade. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser cuidadoso, né? Ser crítico com relação aos dados da OCDE e a forma como os resultados nos chegam, né? E quem faz essa avaliação, por que faz, para que faz, e o que faz com os resultados dela. O Brasil tem esse complexo horroroso de vira-lata, que interessa, né, aos países centrais da OCDE, que é a gente toda vez pegar o resultado da pesquisa e ficar arrasado porque a gente não desenvolve a leitura. Isso não é a OCDE que vem dizendo. Paulo Freire já dizia isso há 60 anos atrás, né? Que a gente precisava alfabetizar as pessoas, que elas tinham o direito de ler sua realidade a partir da leitura da palavra escrita. Mas, de qualquer forma, eu acho que também não adianta só constatar que o problema é socioeconômico se a gente não ataca o socioeconômico. Né? Você veja o exemplo de Bolsonaro. Bolsonaro está escandalizando a elite brasileira, mas ninguém tira ele de lá porque o projeto econômico está mantido. Né? Ele é o bobo da corte que vai manter esse projeto econômico em pé, até o Brasil sangrar até a morte. Então, eu acho muito curioso que o Todos pela Educação, que é um movimento privatista, né? É ele quem divulga o resultado da OCDE no Brasil. Aí eu acho que a gente tem capacidade, tem pesquisa, tem leitura, tem estudos científicos realizados sobre a leitura, o ato de ler, o ensino da leitura, que pudessem subsidiar novas maneiras da gente atuar na escola e a construção de uma outra escola, que não seja essa que a gente tem, né? Uma escola que produz desigualdade, né? Numa sociedade tão desigual, é uma sociedade que produz desigualdade. Então, fica trabalhando sempre com uma ideia de leitura, como está colocada na Base Nacional Comum Curricular, com uma ideia de uma competência social, né? A leitura é uma prática cultural, ela tem a ver muito mais com a simbolização do mundo do que como ser tomada como uma referência para você ter os melhores empregos, para você se dar bem na vida, né? Eu acho isso, acho super limitante. Então, a gente tem que reinventar, né, a escola, tem que reinventar nessa perspectiva mais crítica, mais, né, democrática. Lívia, a gente agora vai se encaminhando para o fim do programa, mas antes de a gente se despedir, depois de tudo que a gente conversou aqui hoje,
eu te pergunto, qual a importância da leitura, do ato de ler, para a construção de uma sociedade? Pois é, nesse sentido que eu estava dizendo, né, Ariana, de uma prática cultural, porque o que é ler, do ponto de vista do discurso, vou dizer de uma maneira mais simplificada, até porque a gente não tem tanto tempo, nem é o caso de aprofundar tanto, né? Mas do ponto de vista das teorias do discurso, né, que são as teorias com as quais eu trabalho, a gente entende assim que os humanos na face da Terra, eles produzem várias coisas e eles produzem cultura, produzem linguagem. Isso é uma condição da nossa humanidade, é produzir a linguagem. Por que a gente inventou, né, a linguagem? É porque isso é uma necessidade humana. Antônio Cândido dizia que existe um direito específico que é o direito à literatura, né? Porque ele dizia a gente não pode viver sem uma necessidade de metaforização e simbolização. Isso, aliás, vale para as sociedades ágrafas também, tá? Sociedades que não têm escrita, elas têm as narrativas, elas têm linguagem. Linguagem todas têm. Porque nós temos essa necessidade de simbolizar o mundo, de narrá-lo, de contá-lo, de interpretá-lo, de fabulá-lo, né? Pela metáfora na literatura, esse papel quem faz é a literatura. Então, quando você pensa na leitura como uma função da escola, é nesse sentido, da gente produzir linguagem, né? Produzir as trocas, produzir descobertas, produzir significados para o mundo, produzir discordâncias também sobre o mundo, porque elas também estão, né, nesse movimento da produção de linguagem. Não é essa visão assim do diálogo como uma coisa harmônica, não. Mas tem um estudioso da linguagem russo, né, que a gente conheceu tardiamente no Brasil por conta da ditadura militar, que é o Mikhail Bakhtin, e ele dizia uma coisa muito linda sobre a produção do discurso. Ele dizia assim: cada enunciado que alguém diz, né, cada vez que alguém fala, esse alguém se assume como sujeito da linguagem e ele coloca mais um elo nessa cadeia ininterrupta de produção de sentido que é a linguagem. Então, a leitura, sabe, Ariana, ela é o direito, ela faz parte do direito de poder interpretar isso de uma maneira cada vez mais sofisticada, mais ampla, de interpretar os sentidos que circulam no mundo. Quem não lê, ou quem está alfabetizado, mas não faz uso social, né, da leitura e da escrita, um uso intensivo, constante, está privado desse direito de simbolizar o mundo, de dizer e de interpretar o que os outros dizem para ele. Então, a gente teria que reconhecer a leitura como um direito, né, a moda de Antônio Cândido, que defendia toda a vida que a literatura era um direito, mas a leitura, de um modo geral, também é um direito, que tem a ver com a nossa humanidade, né? Com a nossa cultura, nossa simbolização. É delicioso você ouvir uma rodada de slam, né? É delicioso você ler Machado no século XXI, né? Machado ainda faz muito sentido para a gente. É delicioso ver a literatura de cordel sendo vendida e recitada no meio do mundo, né? Trabalhar com a grande mídia, a simbolização, as charges, as multissemioses, isso é direito da gente, porque isso é produção nossa, da humanidade. Então, a leitura tinha que ser muito defendida e muito bem praticada na escola para garantir isso. Uma sociedade que dissemina o direito de ler é uma sociedade que está se democratizando. Isso é um sinal de democratização, né? Então, ela é um valor, por isso que a leitura é um valor. Lívia, muito obrigada por ter topado conversar sobre esse tema com a gente aqui no Conexão. Até uma próxima. De nada, nós estamos à disposição. Para a gente é sempre uma alegria conversar sobre esse tema tão importante. Esse foi o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Eu sou Ariana Pacheco e quem assina a produção desse programa é Larissa Soares e Yuri Costa. Para falar com o Conexão, acesse facebook.com/Conexão UFPE e twitter.com/Conexão UFPE. Siga a gente também no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music e no Mixcloud para sempre ser avisado quando um novo episódio estiver no ar.
Eu vou ficando por aqui, mas volto na semana que vem com mais um Conexão. Até lá!